É na união entre ciência e saberes tradicionais que nasce o Raízes Agroecológicas. Uma iniciativa que amplia o acesso a uma maior diversidade de sementes no Brasil, Argentina e Bolívia. Além disso, fortalece a disponibilidade de ferramentas e máquinas adequadas à agricultura familiar e à produção agroecológica. Raízes Agroecológicas integra o Programa Global para Pequenos Produtores Agroecológicos e a transformação sustentável dos sistemas alimentares. É financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, e União Europeia, e executado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o IICA, sob a liderança técnica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, em parceria com organizações implementadoras nacionais. O acesso a sementes adaptadas é estratégico para garantir segurança alimentar e geração de renda. Ao apoiar guardiões e guardiãs de sementes, Raízes também promove a criação de bancos locais de sementes, a comercialização, o intercâmbio de saberes e a promoção de políticas públicas. Raízes Agroecológicas beneficiará diretamente 5.000 agricultoras e agricultores, sendo pelo menos metade mulheres e uma parte comunidades indígenas e tradicionais. De forma ampla, o Raízes busca promover a agrobiodiversidade e a soberania alimentar, capacitando comunidades rurais e parceiros locais em metodologias de melhoramento genético participativo e evolutivo, além de fortalecer a cooperação Sul-Sul entre os três países. Raízes Agroecológicas, sementes que unem saberes. Lavradora. Sou apenas uma lavradora. Moro no Finique, na estrada do doutor. Minha vida pelos campos, que são tantos pirilampos, troncos e barrancos. Sou feliz por enquanto, até o presidente cumpre o que eu contei. Até o presidente sou apenas uma sonhadora. Esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. E esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos que abrace essa terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. Quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. A ordem é ninguém passa fome, progresso é o povo feliz. A reforma agrária é a volta do agricultor à raiz. A reforma agrária é a volta da agricultura raiz. E esse é o nosso país, essa é a nossa bandeira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente segue em fileira. Se o campo não planta, a cidade não janta.
Se o campo não planta, se o campo não planta, vamos lá, né? Boa tarde, pessoal. Tá fraco. Boa tarde, pessoal. Melhorou. Antes de mais nada, queria dizer que a gente está com transmissão agora também, principalmente para a participação dos nossos companheiros na Bolívia e Argentina, né? A quem passa um recado, quem estiver me escutando em português, é porque usted está na sala errada. Hablar comigo portunhol. Sí, y hay un link, né, Duena, para hacer la substitución para una sala con traducción simultánea. Entonces, yo oriento a los compañeros que están en la sala escutando em português que façam câmbio para a sala com tradução simultânea para espanhol. Meu nome é Alex. Algumas pessoas aqui já me conhecem, e aí fico extremamente satisfeito em poder encontrá-las, né, novamente em outras lutas, né, Janaína? Com tantas histórias, né, professor Marcelo, que a gente se encontra em tantos projetos bonitos que a gente tem trabalhado ao longo de alguns anos de carreira, que não tem por que a gente fazer menção de quanto tempo a gente está nessa luta, mas são algumas décadas aí, pelo menos umas 2, de trabalhos em diversos projetos, FIDA, BID, Banco Mundial, projetos no terceiro setor, que estamos aqui nessa luta, contribuindo para que as sementes contem a sua história, contem os seus saberes, e que a gente, dessa forma, possa contribuir. Não vou estar me alongando sobre o projeto, porque é o que nós vamos passar a tarde conversando, dialogando e construindo saberes, né? Queria convidar algumas pessoas que são extremamente importantes para todo este debate das raízes, né? Nós estamos com algumas participações que vão além da Bolívia e Argentina, mas no momento certo também a gente os convida, né, a entrar online, um vídeo que nos mandaram com recados importantes sobre toda essa construção. Mas, no momento, eu queria convidar aqui para essas cadeiras o nosso diretor país do FIDA no Brasil, o Arnold Hamles, por favor. Queria convidar o Christian Fischer, representante adjunto do ICA no Brasil. A Dona Popussoy, oficial técnica e para raízes agroecológicas do GPSAIP na América Latina, FIDA. E nossa companheira de luta, Tereza Cristina, chefe-geral da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Ana Maria, como é que eu ia esquecendo? Ana Maria, cadê tu, mulher? Está aqui. Venha-se embora, Ana Maria, nossa grande liderança do MCP. Isso, mais. Começamos com o vídeo do Christoph. Pronto, queria começar com um vídeo de uma mensagem do chefe de setor Sistemas Agroalimentares Sustentáveis e Pescas da Direção do Desenvolvimento e da Cooperação Internacional da Comissão Europeia, membro do Conselho Consultivo da União Europeia para o GPSAIP e Raízes Agroecológicas, Christoph Larussi. Por favor. Ladies and gentlemen, I'm very happy to be present with you today for the launch of the Raíces Agroecológicas program. This program is part of a larger program that we have with IFAD as implementer and with co-funding from Belgium Corporation. We know that with Raíces Agroecológicas, there were a bit of challenges in the early design and preparation phases, but everybody has been able to show some flexibility and
including allowing for pre-implementation activities, so that now we can be confident that we have, with ICA, with Embrapa as technical lead, and national institutes in Bolivia and Argentina, key players to accompany a solid implementation of this action. Very happy also because it's in fact one of the largest programs that we have under the GPSI program, which is a program that is really making ties and relationship between the EU and IFAD very strong on the agroecology agenda that both organizations are supporting. Raíces Agroecológicas is also an important initiative for us because it's addressing key issues around agrobiodiversity, which is, of course, part and parcel of the agroecological agenda. This program will emphasize the importance of locally adapted and easily accessible seeds, all actions around conservation and use of this agrobiodiversity by farmers, access as well to improved tools and practices, always in the spirit of reinforcing the control of farmers on their diversified production systems, in the co-construction of solutions, in shared knowledge, local collaboration, and community empowerment. As we all know, agrobiodiversity is key to enhance food security, to improve disease control, to offer a wide range of micronutrients for better nutrition, and to promote more efficient use of land. Combined with good practices, crop rotation, intercropping, and agroforestry, can really help to maintain soil health, reduce erosion, and overall increase biodiversity. We think that, of course, these systems are very valuable for climate change adaptation, as many traditional and underutilized species have evolved to thrive in very specific environmental conditions. Of course, one challenge is that we face when we talk about biodiversity promotion is at times the scale and the impact of our interventions and support. That's why for us it was really important that this program connects with a number of IFAD loan projects in the 3 countries of the program, Brazil, Argentina, Bolivia, so that there is an alignment of activities with national priorities and in fact support agroecological transition pathways at national level and hopefully contribute to bigger, larger, more sustainable change at national and regional levels. For us, agrobiodiversity is not limited, of course, to the program Raíces Agroecológicas. The EU is a key partner of the International Treaty on Plant Genetic Resources for Agriculture and Food and the Benefit Sharing Fund. And we have also a new initiative working on neglected and underutilized species in Africa that we are building with a number of partners, EU member states and IFAD again. So I would like to thank you very much for your attention and I wish you all the best for the launching event. Thank you very much. Gostaria de chamar para as saudações iniciais o diretor país do FIDA no Brasil, Arnold Hamles. Okay. Bom dia a todos y todas. Es una gran satisfacción de estar aquí en el Congreso Brasileiro de Agroecología, celebrando el lanzamiento del proyecto Raíces Agroecológicos, una iniciativa que simboliza que o FIDA acredita que el futuro de la agricultura está en las manos de las familias agricultoras, das mujeres, das jóvenes, das comunidades, cuidan da tierra e guardam a diversidade das sementes. O Raíces Agroecológicas nasce de uma parceria sólida entre FIDA, a Unidade Europeia e a ICA, como a colaboração de instituições de pesquisa a organizações sociais da
Argentina, Bolivia y Brasil. Juntos estamos promoviendo un camino concreto de transformación agroecológica, basada na inovación participativa, na fortalecimiento de agrobiodiversidades y no intercambio de saberes entre povos del sur global, basado en la agricultura familiar y mostrando agroecología también puede estar un negocio. Nuestro compromiso es claro: apoyar quien producen alimentos saludables y sustenta a vida no campo, o investir en sementes locales, ferramentas adecuadas y formación técnica. El proyecto busca fortalecer la autonomía de los agricultores y agricultoras, garantizando que tengan condiciones para decidir sobre o qué, cómo producir, en armonía con el medio ambiente. Quiero agradecer a nuestros parceros que tornan este proyecto posible: ICA, Embrapa, MSCP, INTA y NIAF, y todas las organizaciones y comunidades envolvidas en apenas o comercio de un camino conjunto. OFIDA siente-se honorado en hacer parte de este esfuerzo, que las sementes lanzadas hoy florezcan y experiencias transformaciones fortaleciendo el protagonismo de la agricultura y agricultores que construyen día a día una agroecología vida enraizada en los territorios, produciendo una nutrición sana. Muito obrigado. Pronto, dando seguimento às saudações iniciais, gostaria de convidar o representante adjunto do Instituto Interamericano para a Cooperação Agrícola, Christian Fischer. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Opa, aí tá bonito. Bom, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui. E ontem, né? Ontem estivemos com vários ministros, do governador Jerônimo, né? Então, uma alegria onde a gente anunciou, e por boa parte do ato de ontem, né, nosso vídeo do projeto apareceu, foi o que mais apareceu. Então, para nós foi uma honra muito grande, né? Mas eu queria só rapidamente deixar um registro. Hoje eu tive a alegria de ter poeira da terra daqui da Bahia nas calças, porque eu fui conhecer o Centro de Agroecologia da Universidade aqui da Bahia, a UNEB, né? Então, uma satisfação de ter conhecido a experiência de vocês, lá com a professora Herbênia, grande trabalho, e assim, acho que ela vai ser a propulsora aí, que trabalha desde 1982 com a agroecologia, para os seus alunos que vão reproduzir isso, né, para as futuras gerações, né? É uma grande alegria representar o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, neste momento tão importante e simbólico durante mais um lançamento internacional do projeto Raízes Agroecológicas, aqui no Congresso Brasileiro de Agroecologia. Este projeto nasce de uma longa trajetória de construção coletiva, das lutas e experiências dos movimentos sociais, do campo e do trabalho científico realizado pela Embrapa junto com a agricultura familiar. Ele representa um passo essencial para o fortalecimento da agroecologia, da biodiversidade cultivada e das políticas públicas voltadas à agricultura de base familiar, temas que também são prioridade para a cooperação internacional. O Raízes Agroecológicas é fruto de uma parceria inspiradora, com apoio do FIDA, da União Europeia, da Embrapa
e de milhares de técnicos, agricultores e agricultoras familiares, envolvendo ainda nossos parceiros da Argentina e da Bolívia. O ICA, ao lado desses parceiros, reafirma seu compromisso com o respeito ao solo, valorização da cultura e o protagonismo do campo. Como organismo internacional especializado em agricultura e desenvolvimento rural nas Américas, o ICA tem mais de 80 anos de história no continente e mais de 60 anos de atuação no Brasil. Nosso propósito é apoiar os esforços dos Estados-membros no fortalecimento da agricultura e no bem-estar rural. Por isso, é uma grande satisfação apoiar uma iniciativa com um propósito tão atual e necessário, frente aos desafios das mudanças climáticas, da perda de biodiversidade e da desertificação. Ontem celebramos o Dia Mundial da Alimentação e hoje, 17 de outubro, o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Duas datas que nos convidam a refletir sobre o que realmente alimenta o mundo, não apenas a comida que chega à mesa, mas o sistema que a torna possível. Essas datas são, de certo modo, sementes. Sementes de conscientização, mas também de ação. E falar de sementes é falar de todos os tempos verbais, de passado e presente, mas também de futuro. O melhoramento participativo de recursos genéticos e dos sistemas de sementes promove mais de biodiversidade e inclusão social. Abre um universo de possibilidades. Melhora a renda e a qualidade de vida no campo, torna a gastronomia mais gostosa e rica, amplia os produtos nos mercados e oferece um componente nutricional mais adequado. O ditado do campo, se o campo não planta, a cidade não janta, carrega uma série de sentidos. Ele nos lembra que sementes crioulas são mais carbono no solo e uma terra mais fértil, uma menor erosão e mais chuvas e territórios resilientes. E tudo começa na semente, indo ao combate às mudanças climáticas, aos efeitos da desertificação e da perda de biodiversidade. As sementes crioulas e nativas são tecnologias milenares, são inovações antigas e atuais, construídas com saber e prática por camponeses, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. No Brasil e nas Américas, são centenas de milhares de variedades crioulas, muitas delas preservadas por famílias agricultoras, em especial por mulheres que são verdadeiras guardiãs da biodiversidade. E este projeto tem algo muito interessante. Além de fortalecer a produção e a infraestrutura diretamente de cerca de 5.000 agricultores e agricultoras, ele promove uma ciência cidadã, que devolve o protagonismo aos produtores rurais e valoriza o conhecimento tradicional. É uma ação que ultrapassa fronteiras da Bahia e Sergipe, que vai além dos parceiros da Bolívia e Argentina, que é onde atuamos pelo projeto, e contribui para construir uma visão das Américas e de produção sustentável e de inovação social. Cada variedade adaptada ao seu território é um seguro natural contra a crise climática. Segundo o IPCC, as áreas de seca extrema na América do Sul podem aumentar até 30% até 2050. Por isso, investir em biodiversidade agrícola é investir em territórios resilientes e em segurança alimentar duradoura. Não entrarei nos detalhes dos impactos ambientais e econômicos diretos, deixarei que os colegas da Embrapa apresentem melhor os rendimentos agrícolas e hídricos que esses sistemas proporcionam. O que quero destacar é o espírito desse projeto, o de uma ciência cidadã que busca reconstruir pontes entre ciência e a realidade do campo. Por fim, quero relembrar
que este trabalho perpassa uma série de esferas e instituições. E não é só o campo que ganha. A diversidade genética das sementes nativas amplia a resiliência climática dos ecossistemas. Gostaria de parabenizar todas as organizações envolvidas, agricultores, agricultoras, sociedade civil, dirigentes, estudantes, pesquisadores e instituições públicas, privadas e internacionais por seguirem em suas trajetórias, enfrentando os seus mais diversos desafios. E convido todos os presentes a se somarem a essa jornada, construindo pontes entre ciência, saberes tradicionais e políticas públicas, para que a agroecologia seja não apenas uma alternativa, mas uma estratégia central de desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Bem, gente, aqui na programação tem um tal de Alex também, coordenador do projeto, que vai falar um pouco, mas eu não vou ocupar muito os ouvidos de vocês, né? Mas eu queria só chamar a atenção que esta equipe, né, a unidade de gestão do projeto na qual estou coordenando, ela é composta por Axa Macena. Por favor, Axa, se levante e dê um aceno para todo mundo. Ao Guilherme Pousada, ali, nosso responsável por monitoramento e avaliação, e o nosso supervisor Caio Ribeiro, que está aqui também pelo IICA, né? Essa equipe, o Caio, junto com a Rosiane, que está em Brasília, já vem trabalhando, lutando há um bom tempo, né, para tornar esse projeto real, né, junto com a Dona e com todo mundo, a Embrapa. Mas em praticamente um mês, né, essa equipe foi robusta para trazer toda essa linguagem, trazendo todos esses elementos da agricultura familiar, né, e aí eu trago também atenção aos irmãos que estão nos acompanhando, um outro grito de guerra que falamos muito, né, lá na Embrapa, que sem semilha não há maíz. Então, sem sementes, né, sem saberes, essa construção é uma construção de todos os dias e uma construção a partir do conhecimento de todos os agricultores e agricultoras que estão aqui também presentes e que estão nos acompanhando, e das 5 mil agricultoras que estarão, agricultoras e agricultores que estarão nos acompanhando nessa jornada, que será o Raízes Agroecológicas. E eu queria passar logo agora a bola para Dona Popusói, para que faça a apresentação do Raízes Agroecológicas para a gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma apresentação do projeto Raízes Agroecológicas para que a gente pode conhecer melhor esse projeto. Vou falar portunhol, me desculpas por isso, mas eu espero que você me compreende. Somente deixo 2 palavras antes de começar a minha apresentação. É um honor para mim ficar aqui. 6 anos atrás, eu lia em Roma, no escritório em Roma, sobre o semiárido, a caatinga, as comunidades quilombolas, fundo de pasto. E agora estou muito feliz de ficar aqui, de ver as comunidades, de aprender com meus olhos o que eu estava lendo em um papel, em um form, na computadora. Então, obrigado por isso. Então, o programa Raízes Agroecológicas. Eu vou contar um pouco sobre como nasceu este programa, mas também essa atividade e o que quero conseguir. Então, antes de tudo, esse é o programa que tem muitos parceiros. É um programa multi-institucional que nasce da parceria da União Europeia com o FIDA para o financiamento, mas também junto à Embrapa e a ICA, que é o executor do projeto, e a Embrapa, a líder técnica, hemos feito o desenho antes de conhecer depois a ICA para a execução. Então, a Embrapa teve um rol importante porque a metodologia que o projeto
promove justamente liderada por eles. Eu vou falar melhor depois. E esse é fruto também do programa global, se chama Programa Global para os Pequenos Produtores Agroecológicos e Transformação Sustentável de Sistemas Alimentares. Então, Raízes Agroecológicas é a filha desse programa global, que inclui a África e a Latinoamérica. E Raízes Agroecológicas é trinacional, na Argentina, na Bolívia e aqui no Brasil. O programa global está também financiado pela Bélgica, mas somente a parte da África. Então, no financiamento de 23 milhões em total, entre a União Europeia e Bélgica, e tem um período de implementação de 4 anos. Está basado em um informe que hemos trabalhado, onde eu leia sobre as comunidades do Nordeste, sobre o trabalho da regeneração da caatinga, das práticas agroecológicas, que é o relatório de avaliação de agroecologia do FIDA. Hemos visto muitas experiências em distintas regiões do mundo para ver o que o FIDA está fazendo de agroecologia. Então, a abordagem, o projeto ha mirado estas boas experiências, e o projeto GPSAIP com a União Europeia busca reduzir essas limitações que se han identificado, não somente as boas práticas, mas também onde ficam as dificuldades, que se tem que melhorar. Então, se ha identificado o contexto, os desafios para a participação de pequenos produtores em sistemas alimentares sustentáveis, para encontrar soluções da agroecologia, porque a agroecologia é a metodologia, o método mais rápido para chegar a essa transformação sustentável de sistemas alimentares. E esses desafios que já são implementados por meio de empréstimos do FIDA, mas utilizar esta donação para superar os obstáculos que param na sustentabilidade e buscar, através de GPSAIP, os parceiros e ações para reduzir os obstáculos. Então, o programa global tem 4 componentes e Raízes Agroecológicas é o primeiro componente, as biosoluções e tecnologia, para melhorar o acesso a biosoluções, incluindo sementes, bioinsumos, equipamentos mecânicos e tecnologias digitais adaptadas e sistemas agrícolas agroecológicos de pequena escala. Isso são 3 países. O segundo componente de acesso ao mercado, que não só o componente exclusivo, também se faz acesso ao mercado no primeiro componente e no segundo se faz acesso a biosoluções e semente, mas é o aspecto mais importante para a região. Então, na África se precisa melhorar muito o acesso aos mercados e fortalecer a valorização e os mercados de produtos agroecológicos, alavancando os benefícios dos sistemas alimentares sustentáveis. Isso passa na África. O terceiro componente da assessoria rural, com um parceiro, se chama GIFRAS, eles são a nível global e inclui Costa Rica, Equador na Latinoamérica, Madagascar e Uganda na África. O quarto componente, muito importante para a avaliação econômica e financeira das práticas agroecológicas, que oferece a agroecologia em termos monetários. Isto não pode ajudar para incrementar as inversões na agroecologia. E também tem um programa muito interessante para a digitalização para produtores agroecológicos, porque a agroecologia também é inovativa, é moderna e se pode somar a essas soluções digitais. E isso inclui muitos, esses são os países de raízes agroecológicas, de Inovatec, esse programa digitais, e os outros que fazem parte do GPSAIP. Tem aqui Bangladesh, mas não é incluído nessa donação, mas é parte do programa digitais para agroecologia. Então, aqui se lê mal, mas eu vou falar um pouquinho mais rápido para não quedar muito com a apresentação, que pode ser aburrida, mas espero que igualmente é de interesse para saber um pouco melhor as atividades. O objetivo
do projeto, que os pequenos agricultores tenham acesso a uma maior diversidade de variedades e populações de sementes adaptadas localmente, bem como a conhecimentos e práticas para gerir e melhorar os recursos genéticos vegetais. Que faz? O projeto promove duas metodologias: o melhoramento genético participativo, que é a metodologia da Embrapa, especialmente Embrapa Cerrados, como Altair Toledo Machado, que é o especialista que nos está ajudando no projeto, e a segunda metodologia, que é o fitomelhoramento evolutivo, é onde se põe distintas variedades da mesma planta, 100, 1000 variedades da mesma planta, e se deixa para que ela mesma se pode escolher a variedade que mais sobrevive no contexto local, desafiante, climático, etc. Então, por evolução. Essas duas metodologias são a base desse projeto. Não vou falar de beneficiários, você já sabe, nos participantes do projeto, 5.000, e o impacto que queremos alcançar é o aumento da agrobiodiversidade e a adoção de novas variedades por pequenos produtores e melhoria das populações locais dessas variedades. Massa crítica de técnicos e profissionais de sistema e organizações públicas de extensão que são capacitadas em metodologia de melhoramento genético participativo e diagnóstico e recuperação de agrobiodiversidade para expansão no FIDA. Então, também os empréstimos do FIDA, o que Christophe Laroze, nosso parceiro da União Europeia, estava mencionando. E que os agricultores sejam capacitados com autonomia no acesso a uma diversidade de sementes e recursos genéticos vegetais. E agora o projeto ha sido firmado e estamos também firmando com os parceiros da Argentina e da Bolívia. Então, essas são as atividades mais em detalhe, mas eu não vou ler todo, só que se faz a formação dos técnicos, depois o diagnóstico da agrobiodiversidade, meio ambiente e aspectos sociais dos territórios locais, porque vai ser diferente em cada contexto. Então, a agrobiodiversidade locais é muito importante, individual, junto aos agricultores. Todo esse trabalho se faz com os agricultores e os técnicos que aprendem eles mesmos dos agricultores. E as estratégias para o resgate e conservação de variedades e espécies identificadas e também poder resgatar as variedades que se han perdido no tempo. Avaliação e facilitação do melhoramento genético de variedades adaptadas, produzidas com metodologias participativas. E, por último, muito importante, a cooperação Sul-Sul. Gestão de conhecimento, mas a cooperação Sul-Sul é exatamente o enfoque importante do projeto, para que esse conhecimento se pode compartilhar entre mais países da região latino-americana, mas também de outras partes do mundo. E isso é um pouco a estrutura financeira, como funciona o projeto. Então, aqui temos todos os parceiros, e muito importante mencionar a colaboração com governos locais de cada país, para poder ampliar. Isso é uma donação que vai envolver 5.000 produtores, mas para escalonar, temos que também fazer a conexão com os empréstimos do FIDA, onde tem muito mais produtores que também podem ser envolvidos e aprender dessa metodologia e poder fazer como, através dos polos de radiação desse projeto, poder expandir ainda mais. Aqui, muito rapidamente, antes que começava o projeto, nesse ano, hemos feito umas atividades de pré-implementação em Sergipe, nas comunidades de Itabaianinha e Riachão do Dantas, e ha sido uma experiência muito formativa. Hemos desenvolvido juntos, eu estava aprendendo também e colaborando, mas ela no produtores que está fazendo todo com o juntos à Embrapa, desenvolvendo 2 corredores. Já são 2 anos consecutivos destes corredores agroecológicos, onde se faz
o melhoramento genético participativo. E se passou da produção de 3 toneladas a 5 toneladas de maíz em um solo ano. Isso um pouco de foto. E, para finalizar, isso é a foto de um primeiro encontro trinacional que hemos feito esse ano, em setembro, também em Sergipe, em Aracaju. Aqui estamos em campo, no Riachão do Dantes, onde vai ter a casa de semente, as maquinárias para a semente, também o galpão multifuncional. E ha sido muito importante. A Embrapa nos recebeu, a todos os parceiros, INTA da Argentina. INTA é equivalente da Embrapa, mas na Argentina, INIAF na Bolívia, e nós outros do FIDA, do ICA, o MCP, que ha sido também o anfitrião juntos à Embrapa. Então, isso é, estamos começando, estamos no começo, mas muito animados e esperamos que essas experiências possam compartilhar com mais parceiros, mais produtoras e produtores, e agradecendo muito a vocês. Obrigada. Alô? Pronto. Oi, gente, vamos lá. Eu queria chamar agora Ana Maria dos Santos para tratar um pouquinho sobre mecanismos de organização social no contexto do melhoramento genético participativo e sistemas de produção agroecológicos. Detona aí, Ana Maria. Boa tarde a todas as pessoas presentes, né, nesse espaço. Boa tarde ao 13º CBA, a Juazeiro, essa cidade que hoje pulsa e recebe, nos acolhe para falar, para discutir, para debater agroecologia. É uma grande felicidade para nós estar aqui. Eu desejo boa tarde também às pessoas que nos acompanham, né, os parceiros do INTA, INEAF, CIPCA, e outros demais parceiros, né, que estão acompanhando também de forma remota, online, né. Tem um desafio aqui de falar de metodologias de organização comunitária. É um grande desafio porque para falar de uma história de 17 anos em 10 minutos. Mas a gente vai tentar. E, principalmente, é um desafio porque não existe uma receita de bolo para isso, né, para organizar as comunidades. Então, a cada comunidade, cada experiência é uma nova experiência. Mas existem alguns aprendizados, né, que a gente tem, e vou falar um pouquinho dessa estratégia que o Movimento Camponês Popular vem desenvolvendo ao longo dessa nossa história, né? Nós somos um movimento nacional, estamos em 9 estados do Brasil, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? E nós temos como objetivos a soberania alimentar, né? Nós queremos produzir comida não só para quem está no campo, mas principalmente para quem está nas cidades, nas periferias, e que não tem acesso a um alimento saudável. Nós também temos como objetivo alcançar a autonomia camponesa, porque os camponeses precisam ter, né, o direito, né, e o acesso à sua independência, não ficar tão dependente desse pacote tecnológico do agronegócio, né, que envolve sementes, agrotóxicos, maquinários pesados. E também, né, é nosso objetivo e nossa tarefa, enquanto um movimento popular, ter como objetivo a conquista do poder popular. Porque sem força social, a gente não vai conseguir transformar essa sociedade, né, tornar ela justa, fraterna, igualitária, como a gente tanto sonha. Então, esses são alguns dos nossos objetivos pelos quais a gente se orienta, né, sempre baseado, né, e irradiando a agroecologia como nosso modo de vida, como nosso modo de produzir comida saudável, como esse modo também de se relacionar com as pessoas, né? Não é só a produção pela produção, mas a forma como garantimos os direitos das pessoas nessa produção. E o movimento ele atua a partir de 3 eixos, né,
3 não, 4 eixos principais, né? O eixo da produção, que envolve, né, desde a semente até a comercialização, o beneficiamento. O eixo também da formação, que não é só técnica, né, a formação técnica, mas principalmente a formação política dos nossos camponeses e camponesas. O eixo também das lutas, da nossa pauta social, né? Então, lutar por moradia digna no campo, por acesso à água, por acesso a estradas, por acesso a lazer, à saúde no campo, né? Também é uma das nossas frentes de atuação. E o eixo da organização, né? Que é esse que a gente também coloca bastante energia, porque se não estamos organizados enquanto camponeses, né, enquanto classe, vamos ter muito mais dificuldade de alcançar todos esses objetivos, né? Aí eu vou pegar o PowerPoint, minha apresentação de PowerPoint aqui, né, para minha cola, só para não deixar nada para trás, né? Então, um pouco dos nossos aprendizados, né, nessa experiência de organizar as comunidades. Primeiro é dizer que a forma de educação, né, com a qual nós fazemos isso é a educação popular, né, os princípios da educação popular. E dentro da educação popular, a gente compreende que, quando estamos na comunidade e organizamos um grupo, né, uma experiência, é preciso compreender que cada pessoa no grupo ela tem a sua importância. Cada pessoa precisa também ter uma tarefa, um dever e um direito, né? E cada pessoa também precisa contribuir, né, com o todo dessa organização, seja se tornando um coordenador, uma coordenadora, né, seja produzindo, seja contribuindo com a comunicação, mas é um dos elementos, né, dessa organização dos grupos, é justamente esse, né, de envolver todas as pessoas e, claro, fazendo com que as pessoas também compreendam, né, que não existe uma hierarquia dos conhecimentos. Então, nós aprendemos, né, com os camponeses aprendem uns com os outros, nós fazemos essa troca de experiência, né? Bom, então, o nosso modelo de organização, ele passa, assim, pela formação dos grupos de base, né? Então, a semente, inclusive, é uma porta de entrada, né, para a gente chegar na comunidade. Quando fazemos a distribuição, a doação de sementes, essa é uma das principais portas de entrada, né? Formamos os grupos de base. O grupo de base, ele pode, né, nós incentivamos que esse grupo ele tenha o protagonismo de mulheres, né, e de jovens, e que esse grupo também ele tenha uma incidência para a comunidade, né, que possa ser irradiada essa experiência também dentro da comunidade. Então, os coordenadores, né, a partir do grupo de base, né, formamos as coordenações municipais. Um município pode ter vários grupos de base, né, e esses coordenadores de grupos de base formam as coordenações municipais, que podem formar também as coordenações regionais, e as coordenações regionais, as coordenações estaduais, e das coordenações estaduais, uma coordenação nacional, né? E isso é bem importante de destacar, porque é uma das nossas linhas, né, é que o movimento ele tenha um caráter nacional, para que a gente consiga, de fato, construir uma força social. E, é claro, priorizamos essa construção, né, em Norte e Nordeste, principalmente, porque a maioria do nosso campesinato hoje está também nessas regiões, né, do Brasil. Então, a comunidade, né, Doina apresentou aqui uma das etapas do projeto, que é o diagnóstico da agrobiodiversidade, né? E nós também, quando nos organizamos enquanto movimento, fazemos um diagnóstico, né, junto com a comunidade, né? E isso é bom destacar, é junto, nunca é para a comunidade, né? É junto. É sempre as pessoas construindo isso de forma mútua, né?
e recíproca. Então, fazemos esse diagnóstico da realidade a partir das demandas que a comunidade tem. Então, se a comunidade tem um problema de acesso às políticas públicas, como o PAA, PENAI, um problema de acesso à água, tudo isso é pauta do movimento. E construímos coletivamente as respostas, as soluções para problemas que são coletivos, né? Uma das coisas que um dos debates, né, que nós travamos, né, junto com as nossas bases, é justamente esse de fortalecer a nossa identidade camponesa, enquanto camponeses e camponesas, né? Hoje as pessoas estão falando muito, né, de empreendedorismo rural, né, a mulher empreendedora rural, né, e nós não dialogamos com essa nomenclatura, né? Nós somos agricultoras, camponesas, camponeses, né, e precisamos nos reconhecer dentro dessa realidade, né? Essas soluções coletivas, né, que eu mencionei, elas podem se tornar, né, podem ser uma incidência política, pode ser uma articulação com outros parceiros, parceiras, né, porque sozinhos também, enquanto camponeses, não vamos alcançar, né, esses objetivos, fazemos aliança com o campo, mas também com a cidade, né? E ela pode se transformar também numa luta, né? Então, nesse sentido, nós não deixamos de participar, né, e de participar ativamente dos grandes momentos de luta, né, que temos na nossa realidade brasileira, né? Então, por exemplo, combater o fascismo nas ruas também é tarefa dos camponeses organizados, né, organizadas. E aí, quero falar um pouquinho também da nossa metodologia, mais especificamente da nossa metodologia de trabalho com as sementes, né? Então, dois focos principais que a gente tem no Raízes Agroecológicas é esse do melhoramento genético participativo das sementes e também da experiência dos corredores agroecológicos, né? Então, como é que a gente... qual que é a nossa metodologia, né? Primeiro, ela parte da identificação, do resgate, né, das sementes crioulas que existem no território, na comunidade, né, naqueles municípios. Aí, a partir do resgate, né, da identificação de guardiões e guardiãs, a gente, então, passa pela metodologia dos ensaios participativos, né? Nos ensaios participativos, os camponeses, né, os agricultores, eles podem escolher materiais genéticos adaptados àquela realidade, daquela comunidade, né? Então, tem algumas fotos ali que mostram, né, no vídeo, né, do nosso projeto, mostra a gente selecionando, né, escolhendo quais materiais são mais interessantes para a comunidade, né? Na experiência que nós fizemos, né, a mais recente desse ano, nós plantamos, né, semeamos aí 8 variedades de milho crioulo e vamos escolher essa variedade de acordo com vários aspectos, né? Não só a produtividade, a gente tem a tendência a olhar primeiro a produtividade, né? A variedade que produz mais quantidade, né, de semente. Mas a gente vai avaliar outras questões, por exemplo, no contexto de mudanças climáticas, emergências climáticas, qual variedade ela resiste mais a essa mudança climática, né? Os desafios da seca, né, do regime de chuva que é mais escasso para nós. Na nossa comunidade lá, esse ano é um ano atípico, né? As chuvas não vieram no período de março, abril, mas agora está chovendo ainda lá. Outubro, né? Não é comum, né? Isso nos preocupa um pouco porque também não sabemos como que vai ser, né, as safras do próximo ano, né? Mas então, dos ensaios participativos, nós também fazemos essa etapa do melhoramento, que é um melhoramento genético participativo descentralizado, né? Então, ele é feito na comunidade. Os camponeses fazem, né, e participam ativamente desse melhoramento, né? Ele não é feito num laboratório, num campo experimental. Ele é feito na comunidade. Então,
as variedades que vão, né, partir, né, dali, desse melhoramento, elas estão adaptadas, né, às necessidades dos camponeses. Tem o processo da testagem, né, da transgenia e do beneficiamento dessas sementes. No projeto, a gente vai ser beneficiado com a implantação de uma unidade de beneficiamento de sementes, né, um banco-mãe, onde camponeses não só de Sergipe, né, mas do Nordeste, poderão ter uma retaguarda para guardar, armazenar essas sementes, né, e poder comercializá-las também com qualidade para as políticas públicas que existem hoje, né. E o resultado dessa metodologia é que nós, né, o movimento camponês, já atingiu a marca de mais de 1,5 milhão de quilos de sementes crioulas beneficiadas, comercializadas e doadas para as famílias camponesas, né. Eu quero finalizar a fala falando também da importância das redes sociotécnicas, né, da importância dessa aliança da ciência que se une ao povo, que produz conhecimento com o povo, para o povo, né. Então, é fundamental a parceria que a gente veio, né, e vem desenvolvendo com a Embrapa. E aqui eu quero deixar um abraço especial, não sei se eles estão online, mas para o professor Altair Toledo Machado e para a professora Cíntia Torres, né, que gostaríamos muito que estivessem aqui também para dialogar com vocês e falar um pouco dessa experiência tão rica de longos anos. E essa parceria, ela nos permite também ampliar a voz dos camponeses, ampliar essa voz, né, que denuncia as ameaças que o agronegócio nos impõe e também anuncia as coisas boas que a gente tem produzido, né? O Raízes Agroecológicas, nós queremos anunciar, né, por todo esse Brasil, por todo o mundo, e queremos convidar todos vocês que estão aqui, né, para também contribuir com essa rede sociotécnica, para contribuir com a construção desse projeto. Isso. Antes de chamar o próximo painelista, eu queria fazer um agradecimento também ao pessoal que está longe, né? A Sara Felipe, que está contribuindo com toda essa transmissão lá do FIDA de Roma, né? E, no caso, a Doina queria fazer outro agradecimento também, né, Doina? Obrigada, Alex. E eu queria agradecer também a Proimpa, a CIPCA, que também estão conectados. A INTA, que mencionei antes, CINEAF, esses são nossos parceiros da Argentina e Bolívia, que agora mesmo nos estão escutando. Não podemos ver, mas eles estão conectados online. E também agradecer a todos vocês, em nome da minha supervisora e a coordenadora do Projeto Global, Ricky Oliveira. Ela trabalha em Roma, viaja muito, também viram para o Brasil. Esperamos que vá fazer muitas mais viagens, mas agradecer a ela também. Obrigada. Gostaria de informar que, além da gente aqui fisicamente, também temos uma participação física à distância, né? Não vou dizer uma participação online, mas sim uma participação física à distância, agora, nesse momento, pelo menos 40 pessoas no nosso link privado do Zoom que estão nos acompanhando, e massivamente pessoas da Bolívia e da Argentina, que são dos nossos parceiros, né? Não sei como é que está aí a técnica para chamar o nosso companheiro Lautaro Vizcay, secretário técnico da Reunião Especializada da Agricultura Familiar, REAF, do Mercosul, né, que ele vai trazer um pouquinho sobre reflexões sobre a iniciativa trinacional. Muito obrigado a todos, a todas que estão presentes. Tenho uma fala curta, mas é basicamente para dar um testemunho da importância desse projeto, da iniciativa que vocês estão levando à frente nessa coprodução, essa co-inovação que estão fazendo com esse projeto trinacional. Como vocês sabem, a REAF Mercosul é um espaço formal do Mercosul, é uma reunião única no qual o diálogo político entre movimentos campesinos, organizações da agricultura familiar campesina, das águas e das florestas dialogam com os governos, aqueles responsáveis de políticas públicas para a agricultura familiar no Mercosul, e consensuam um conjunto de
diretrizes de recomendações sobre política pública para a agricultura familiar campesina e indígena na nossa região. Então, não são muitos os projetos ao longo desses 20 anos da REAF que conseguiram fazer contribuições a nível regional, a nível, como é esse projeto de 3 países involucrados, a Bolívia, a Argentina e o Brasil, que ocorreram ao longo desses 20 anos. Claro, um destaque para o FIDA, que esteve no início da REAF durante 3 ciclos consecutivos. A cooperação técnica do FIDA foi central para que a gente pudesse dar esses primeiros passos naquele 2004 até o 2012, quando conseguimos uma autonomia financeira para a REAF Mercosul. É muito importante, nós recuperamos na REAF hoje, a partir da iniciativa também do MDA, a partir do governo do presidente Lula, da reconstrução do MDA, conseguimos trazer para a agenda da REAF temas centrais que tinham sido um pouco deixados do centro da cena, e entre eles o primeiro é a visibilização da agricultura familiar como sujeito político, social, que faz uma contribuição central na agenda da alimentação, mas não só da alimentação e do combate à pobreza e à fome, mas faz uma contribuição central, como temos visto agora, na agenda climática. A REAF Mercosul, já nos seus inícios, trabalhou a questão climática, da adaptação, da resiliência, a perspectiva de gênero, um eixo central da REAF Mercosul e transversal em toda a sua atuação, a juventude rural e todo o processo das novas gerações de campesinos e campesinas, e também as questões vinculadas à terra e aos recursos naturais, né, como a água e a terra principalmente. Então, o projeto para nós, que nós temos conhecimento dele já faz um tempo, através do FIDA, fez apresentações na REAF, em coordenadores, é um projeto que vai trazer, desde o território, desde a base, desde onde as coisas acontecem, onde se transformam os sistemas agroalimentares realmente, vai trazer luz sobre as questões centrais da coinovação, né? Essa relação dialética que a gente tem entre o conhecimento científico, o conhecimento tradicional, o conhecimento ancestral sobre as boas práticas com relação aos processos de produção sustentável, de boas práticas vinculadas ao cuidado da semente a nível regional, que a REAF trabalhou muito a temática das sementes nativas e crioulas. É um projeto que vai trazer, como eu dizia, essa luz sobre temas centrais para nós. Quais são eles, basicamente, para frente? Aí vem uma provocação, porque a nível regional nós temos que acelerar o processo de intercâmbio, o processo de conhecimento nessas rutas, nesses caminhos de aprendizagem, sobre temas centrais como a coinovação, a pesquisa, né, junto aos movimentos, né, campesinos de base. Não compreendemos, e as respostas foram insuficientes só do lado da pesquisa tradicional ou da pesquisa vinculada aos institutos somente, né? Nós sabemos dos importantes avanços da Embrapa, do INTA, dos institutos de pesquisa da região, quando a agenda é aberta ao conhecimento dos nossos movimentos campesinos da região. São aceleradores e são cuidados centrais numa agenda de cuidado sobre esse patrimônio, né? Esse patrimônio que está na mão dos nossos territórios, das comunidades, e ele é sumamente cuidado, ele é sumamente adaptado às necessidades das nossas comunidades rurais. Então, primeiro a inovação e a co-inovação como um eixo central para nós. A REAF tem que aprender do projeto também como os institutos de pesquisa têm se desenvolvido nos territórios, junto às comunidades, para a gente poder abrir uma agenda de inovação, uma agenda vinculada com a inovação, as tecnologias e as práticas. É um novo ciclo e muito vinculadas claramente a essa necessária transformação dos sistemas agroalimentares, transição agroecológica na agenda da adaptação, na agenda climática. Então, esse é um ponto central. O outro que é central também é essa recuperação de colocar o foco na importância das sementes, né? Temos experiências maravilhosas de feiras de sementes, de cuidado das sementes, de intercâmbio de sementes, do papel das mulheres no cuidado desses bancos genéticos em toda a região. E tivemos avanços durante
2012 ao 2017 nessa temática, mas foi incompleto, foi insuficiente. Ocorreram coisas na região, ocorreram desmantelamento de muitas políticas. Então, é um projeto que vai trazer de volta, no momento central da nossa região, e a nível global, que é a questão das sementes. E qual é a nossa postura daqui para frente? Quais são as recomendações que nós temos que ter nesse diálogo político para que a gente possa realmente ampliar essas redes pré-existentes e existentes através do projeto. Então, acho que a co-inovação, as tecnologias, a questão das sementes, mas sempre colocadas junto às comunidades, é um tema para nós particularmente central. O outro que é central é a questão da terra, né? O acesso e o direito de acesso à terra, essa titulação das terras, tanto em toda a região. É um tema central. A REAF nasce com uma comissão de terras e reforma agrária. É um tema que nós estamos muito para trás ainda. A nossa região é uma das mais concentradas a nível global na participação dos agricultores familiares em relação à superfície, né? Só ver os censos que a gente tem. Então, indudablemente, temos uma agenda ainda, um deve, né, com relação ao acesso à terra, a inovar com relação aos institutos de terra, a uma vinculação com os institutos de terra, o INCRA no Brasil, mas temos na Bolívia também, e temos em outros países institutos de terra e reforma agrária. Bom, é o momento de acelerar com inovação. Qual é o mecanismo, né? Qual é o orçamento que os países estão colocando para facilitar essa titulação, esse acesso à terra para a agricultura familiar campesina na nossa região. Então, é um reconhecimento histórico, é uma dívida histórica com nossos povos na nossa região, e é uma garantia para o futuro de uma melhor adaptação ao câmbio climático e de uma produção sustentável agroecológica em toda a nossa região. É impossível pensar sem a questão da terra. Um quarto eixo central é a participação das mulheres. Agora, dia 15 foi o Dia Internacional das Mulheres Rurais, ontem foi o Dia Internacional da Alimentação. Então, nós temos que colocar uma visibilidade central no papel das mulheres e das juventudes nessa transformação dos sistemas agroalimentares. Políticas de financiamento, transferência de renda, políticas de acesso a instrumentos para a agricultura familiar campesina devem priorizar a participação e o papel das mulheres, essa agenda de cuidados, essa agenda de renda, de gerar renda para as mulheres rurais e a titulação da terra para as mulheres rurais também. Então, acho que o projeto dá prioridade para as mulheres rurais, dá prioridade para a juventude, dá voz. E isso é o principal para nós. Por que o projeto dialoga com a REAF? Indubitavelmente porque ele prioriza o diálogo político, ele reconhece com claridade na sua governança a participação, e a real participação, né? Que é uma participação com propostas, é uma participação que valoriza, coloca sobre a mesa respostas das próprias comunidades que podem ser melhoradas, ampliadas, podem ser reconhecidas também em outros países. Então, a gente fomenta que esse projeto possa, através da Bolívia, da Argentina e do Brasil, ter uma maior participação a nível regional, na própria REAF mesmo, trazendo os casos que são os casos transformadores, os casos que aceleram respostas, que impactam sobre questões centrais de geração de renda, de adaptação e principalmente da inclusão das pessoas, dos seres humanos, dentro de um esquema de desenvolvimento econômico e social sustentável. Então, a agroecologia para a REAF passou a ser um tema central a partir de que os governos priorizaram, a partir de que os movimentos revalorizaram a centralidade da agroecologia como transformadora de vidas, transformadora de territórios, transformadora num paradigma único imposto sobre a agricultura como uma questão única. A transição agroecológica passa a ser uma necessidade das sociedades urbanas também, né? E devemos ter capacidade de trazer a produção agroecológica para os mercados urbanos, para os consumidores, mas também para aquele ser humano que necessita uma alimentação saudável, que não tem por que estar alimentando-se com alimentos que não são adequados. E esse é o combate à pobreza, é o acesso à alimentação que nós temos que promover também a partir dessa experiência.
compras públicas da agricultura familiar campesina, com foco na agroecologia, nós estamos querendo expandir para toda a região. O projeto vai trazer algumas iniciativas nesse sentido. Bom, e basicamente para deixar, eu sei que vocês estão um pouco atrasados, mas para deixar uma mínima, não é provocação, mas pensando no projeto, e que vocês vão ter um debate também agora, para nós é super importante que o Mercosul esteja no território. Então, primeiro, agradecer pelo convite. Hoje a gente teve uma reunião também com a Universidade de Buenos Aires, um painel sobre regionalização, e é um destaque que essa reunião especializada ela possa estar sendo debatida em diferentes territórios, em toda a nossa região, e ela possa ser compreendida como que é de vocês. A REAF Mercosul é de vocês, não é de outras pessoas. É de vocês e ela só funciona se a gente pode contribuir com a reunião especializada, valorizar ela, trazer as propostas, e aí o agradecimento ao FIDA, ao IICA e os governos locais que fazem possível essa transformação do espaço de diálogo político. Então, eu acho que a agroecologia ela não se impõe, né? Ela é uma costura, se teje, diríamos em espanhol, né? É um tecido, né? E quando ela se faz desde o pé, desde a base, desde lá na finalística, com os sujeitos que são realmente os protagonistas dessa transformação, ela é mais resistente. Então, a gente não pode perder essa fibra, né? Como a gente pode trazer esse tecido que faz a agroecologia uma realidade para uma dimensão regional de intercâmbio. Eu acho que esse é um ponto para nós central e trazendo com tudo essa bagagem, né? A coinovação, a narrativa adequada, a centralidade da agricultura familiar camponesa na transformação dos sistemas agroalimentares, mas desde esse tecido local, territorial. Então, temos que pensar de que maneira a gente acelera os processos, pode transmitir esses co-conhecimentos, co-construídos, né, com participação social e participação dos centros de pesquisa e investigação que nós temos na região, que são ótimos e tem tudo para uma contribuição efetiva nas políticas públicas. Semear hoje o que vai se alimentar no amanhã. Então, ali, qual é o papel das organizações, das mulheres rurais, da juventude, nos temas de sustentabilidade a nível regional, nesse esquema de poder produzir hoje, porque a transformação tem que ser hoje, para alimentar o futuro. Então, vou deixar vocês com essas pequenas provocações e, novamente, muito agradecido à organização, agradecido com o FIDA, um abraço para o Juan Diego, que está aqui, que é um parceirão da REAF, através do FIDA, e para todo esse auditório maravilhoso que eu estive escutando recém algumas intervenções. Muito obrigado. Muito obrigado, Lautaro. Até que agora veio o alto. Para acelerar um pouco, eu queria logo chamar a nossa querida Tereza, Cristina Tereza. Né? Toda vez me vem primeiro o teu segundo nome, Cristina, não sei porquê. Chefe da Embrapa Tabuleiros Costeiros, para fazer umas reflexões um pouco sobre esse projeto que acompanhou tanto por tanto tempo e que agora ele se passa a ser real. Boa tarde, todas, todos, todes. Eu gostaria de agradecer e apresentar a equipe da Embrapa Tabuleiros Costeiros, que está aqui presente. Por favor, Cristiane, que é a coordenadora lá do projeto, na nossa unidade. O Sá, a Fernando, a Mauri, que fazem parte do projeto, por favor, levantar. Aqui é a equipe da Embrapa Tabuleiros Costeiros que está trabalhando de perto no projeto, sob a coordenação da nossa pesquisadora Cristiane. Dito isso, né, acho que só são vocês que estão aqui. Eu queria pedir uma palma calorosa para o MCP, para todos que estão aqui do MCP. Então, a Embrapa Cerrados também, há mais de 2 anos e meio, que essa iniciativa está sendo, vamos usar aí o tecido, a costura, né,
para que isso se torne realidade. E também a Embrapa Cerrados, em nome dos pesquisadores Altair e a Cíntia, que é também responsável, inclusive, inicial por essa articulação toda, né? Eu não sei se eles estão online, mas se estiver, pudesse aparecer para as pessoas que estão aqui conhecê-los, né? Seria bom. Não sei se estão. Então, dou boa tarde também a todos que nos ouvem agora de outros países, né, que é a Argentina e Colômbia, né, que está nesse projeto, Bolívia, que está no projeto. Esse projeto Raízes Agroecológicas, que tem um dos objetivos, sistemas alimentares sustentáveis, e traz a ciência da agroecologia, né, aportando fundamentos teóricos e metodológicos para a pesquisação participativa, que é o fundamento básico do tipo de pesquisa que vai se dar, ele é muito, muito estratégico. Está aí a Cíntia? Então, ele é muito, muito estratégico. Cíntia, por favor, e o Altair, que, digamos, são os pais, né, dessa estratégia, e eu não poderia deixar de citar. Uma palma aí para eles. Então, eu penso que o FIDA e o INCA, o nome do projeto é Raízes Agroecológicas e traz a semente como, digamos, o tema principal, né, dentro da biodiversidade, dentro dessa forma de olhar a semente como um patrimônio incomensurável dos territórios, mas eu penso que é uma semente inicial para vários outros projetos que a gente vai costurar com o FIDA e o INCA. Porque na hora que a gente fala em sistemas alimentares sustentáveis e traz a agroecologia, a gente está falando de uma mudança de olhar de matriz tecnológica. E para a gente avançar nas transições agroecológicas, é preciso, primeiro, a gente compreender o que é agroecologia como ciência, o que é agroecologia como prática e como movimento. Muita gente da academia, inclusive da Embrapa, tem preconceito com a agroecologia, porque não vê a agroecologia como ciência, apenas associa a agroecologia a movimento e prática. Não é? E sem a prática, que é o que os movimentos sociais, os campesinos e as campesinas fazem nos seus lugares de resistência e resiliência, isso no mundo inteiro, onde ainda há campesinos e campesinas, porque em muitos locais já foram dizimados, é necessário que a gente valorize e que o mundo científico valide essas práticas. E eu acho que temos um caminho médio e longo a percorrer. E a felicidade de estar aqui é muito grande, primeiro, que a gente está no CBA, lançando esse projeto. Não é? Segundo, por estar no Nordeste do Brasil, onde ainda tem muito campesino, campesina, que necessitam das políticas públicas e que necessitam de projetos como esse. E feliz também, porque é o meu último dia como chefe-geral da Embrapa Tabuleiros Costeiros e está nessa tarefa, não é? De marcar a nossa unidade e marcar a Embrapa inserida nesse contexto, não é? Nesse contexto de fortalecer a agricultura familiar camponesa, camponeses e camponesas. Porque uma empresa pública tem essa missão. E é preciso que a gente leve as pautas e as demandas para uma empresa como a Embrapa, que tem muito a contribuir, não é? Com esse processo de avanço na transição agroecológica do nosso país. Então, eu queria deixar aqui, eu podia falar muito sobre o que é que o projeto traz, em termos de biodiversidade, em termos de resgate, em termos de práticas participativas, onde e aonde estão os campesinos e camponesas. Eu me atrapalho campesinos porque em Córdoba, né? Espanhol é isso, mas camponesas e camponeses. Eu poderia passar aqui parte do meu tempo falando nisso, mas não precisa, porque ele foi bem abordado por várias falas, e principalmente pela última fala, né? Eu não o conhecia, do Mercosul, né? E já o convidar como parceiro para ir na Embrapa,
para a gente fechar outras parcerias e conversar sobre outras possibilidades de projetos para a gente acelerar um pouco essa transição agroecológica. Ela ainda está muito lenta para as necessidades do clima, não é? Fazendo aí um viés, uma transversalidade com o clima, a gente precisa acelerar as decisões. E aí eu digo, as instituições FIDA, ICA e Embrapa, e tantas elas, têm uma importância fundamental no cumprimento dessa aceleração dessas agendas. É preciso que a gente converse, dialogue com as nossas autoridades, com os nossos diferentes ministérios, primeiro para fazê-los entender da importância que tem a gente acelerar a pauta da agroecologia e da transição agroecológica. Nós não teremos como avançar, por exemplo, em pesquisa, se a gente não ganhar a Embrapa, se a gente não ganhar e não mostrar a importância dessa transição para o nosso país, principalmente para as regiões norte e nordeste do nosso Brasil. E aí, esse tema está associado com o tema da justiça ambiental. A gente sabe que quando as coisas apertam, são as pessoas mais humildes que pagam a conta. Porque o rico, ou muito rico, embora seja minoria, tem estratégias de sobreviver numa crise. E as pessoas mais humildes não têm, né? A gente dá vários exemplos. A pandemia é o último exemplo que eu diga, né? Então, é preciso que a gente leve as demandas e as pautas para uma empresa como a Embrapa, porque ela é estratégica, não só para o avanço do conhecimento, mas para aportar, digamos assim, ou validar as práticas exitosas e experiências exitosas que a gente tem nesse Brasil imenso. E aí, eu deixo um desafio. Eu acho que o que esse projeto também traz de muito importante é o protagonismo das mulheres, né? Quando ele diz que 50% tem que ser de mulheres, e aí podem ser mulheres jovens, e ainda pode ser os povos originários e os quilombolas, que na agricultura a maioria são as mulheres. Então, a gente vai ter um projeto que traz a questão de gênero para o centro da agricultura. E isso é um reconhecimento e querer visibilizar esse sujeito social que é tanto invisibilizado, não é? Quantos projetos a gente tem em campo que a mulher conta as tarefas dela e, na hora que ela tem as tarefas vinculadas com a produção, ela acha que não é contabilizada. E aí ela fala das tarefas dos cuidados, mas ela não fala das tarefas que ela faz na agricultura, da hora que amanhece até a hora que vai dormir. Então, é necessário, esse projeto ele traz também essa característica, né, de visibilizar as mulheres dentro desses sistemas alimentares. Então, se eu for falar aqui muito do projeto, eu vou passar, eu não quero fazer isso, porque eu sei que tem as perguntas que são muito importantes. Mas eu queria muito pontuar a felicidade da Embrapa de estar num projeto como esse, abrir as portas da Embrapa para que a gente tenha outros projetos, dizer a vocês que foi uma satisfação imensa criar o escritório de vocês dentro da Embrapa, porque isso nos aproxima, isso dialoga e faz com que a gente tenha outras perspectivas de projetos, né? A gente também precisa entender que as instituições, elas têm um papel fundamental, e isso não é uma... Vocês não têm que agradecer a gente, isso é a nossa missão como instituição. É a nossa missão ocupando esses lugares. Se não for para fazer isso, não faz sentido a gente estar nessas instituições. Então, eu acredito que a gente precisa fazer isso acontecer de uma forma mais rápida. A gente está muito lento. A gente está num governo que é um governo que defende essa pauta, não é? E aí a gente está há 3 anos no governo e os resultados ainda precisam ser mais robustos. E o que é que está acontecendo para esses resultados não serem mais robustos? Talvez porque a gente não está dialogando como deveria e com quem deveria. Então, a gente precisa, urgentemente, trazer as pautas necessárias para fortalecer a agricultura
familiar, para fortalecer os camponeses e camponesas. E não precisa inventar a roda. Se a gente for fazer um mapeamento das experiências agroecológicas exitosas, a gente vai encontrar milhares delas no Brasil afora. O que a gente precisa é apoiar e fortalecer e visibilizar essas experiências. Outro ponto muito estratégico desse projeto é esse intercâmbio de experiências entre camponesas e camponeses que vai se dar dentro do território, porque o território é muito grande, falar em Brasil e na América do Sul sempre são grandes, mas também entre territórios, que são os entre países. Isso é fundamental, porque as estratégias de vencer e de ter resiliência em cada local, ele precisa ser conhecido pelo outro camponês. E ninguém melhor para se comunicar com o camponês que não outro camponês, não é? Então, a gente precisa estimular esse diálogo, essa visibilização. E se nós, da academia, se nós, do mundo científico, apoiar esses encontros, fortalecer esses encontros, a gente vai ver que a gente tem solução para qualquer problema que a gente ache que tenha. O que está faltando, talvez, é a gente valorizar esses espaços, criar esses espaços e promover a integração dessas políticas que alavanque, de fato, e que fortaleça, de fato, a nossa agricultura familiar camponesa no nosso país e na América, porque a soberania só vai acontecer quando a gente fizer esse exercício de fortalecer esse segmento da sociedade brasileira e mundial, onde quer que eles estejam. Muito obrigada. Aproveitar um momento sobre a bandeira do MCP, uma permissão, fazer uma assinatura simbólica entre o IICA e a Embrapa do nosso acordo de trabalho. Pronto, então eu vou até tirar essa daqui. Simbora. Cris, venha. Tem seu nome aqui também. Queria oportunizar para dizer que eu não vou estar mais na Embrapa Tabuleiro, mas vou estar na diretoria à disposição. Eu quero. Pode. Deixa eu passar essa assinatura, bater palma e serena. Ah, ótimo. Vai as fotos. Muitos cliques. Eu só queria dar um último aviso, aproveitar que tem esse povo bonito aqui, é que eu vou estar saindo da chefia, né? E o nosso chefe geral está aqui. Queria apresentá-los a vocês. A Mauri, por favor. Também vai estar aqui a nossa chefe de transferência de tecnologia, Fernanda Amorim. Queria apresentar. A partir de segunda, são eles que vão estar conduzindo a unidade e eu vou estar na diretoria executiva da Embrapa à disposição de vocês para a gente, nessa caminhada, fortalecer cada vez mais ações como essa. Muito obrigada. Enfim, vamos abrir agora uns instantes para algumas perguntas, algumas dúvidas, complementações. Sim. Online também, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma intervenção, fique à vontade. Quem quiser, microfone franqueado. Sou Pereira, sou lá do Piauí.
do Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura do Estado do Piauí. E só fazer um registro aqui, né, que na nossa primeira licitação de sementes, e tínhamos lá uma briga com o povo que controla, né, PGE, CGE, como é que se fazia a aquisição de sementes crioula, né, com todo esse regramento, né, da licitação. Mas nós desafiamos e conseguimos fazer dentro da argumentação. E eu só quero registrar que o MCP foi a primeira entidade, foi uma das entidades que tinha, né, a experiência com as companheiras lá de Goiás, e conseguimos comprar, na época, né, em 2015, 30 toneladas, olha lá. De lá para cá, nós estamos com 80, 100 toneladas adquirindo. Então, isso é um passo importante, né, só quero colocar nessa relação de parcerias, né, o Estado tem essa dívida também, desse processo de aquisição e motivação das sementes crioula. E no Piauí nós estamos apoiando as casas de semente, né, através da rede piauiense de agroecologia, apoiando as casas de semente. De onde, de fato, agora, né, com essa quantidade, com a experiência com o MCP, que nós conseguimos lá, estamos agora nessa articulação, adquirindo das casas de semente. Então, um fato importante que eu acho que nessa parceria, e a pergunta assim, como é que está o governo do Estado, né? Se é em Sergipe, como é que está essa interação com o governo do Estado nesse projeto Raízes Agroecológicas, né? Para nós é importante essa parceria. Ontem nós vimos um anúncio ali, e para mim entendi, né, toda aquela manifestação e dizer que a agroecologia tem que ter esse braço, essa relação, né, com o poder público, para poder a gente também mexer nessas estruturas, que é muito difícil. Nós conseguir 30 toneladas foi uma dificuldade para poder argumentar, né, de que a semente crioula não é uma semente tradicional, convencional, que você tem lá o chamado registro lá do Ministério da Agricultura, que é um passo para poder se adquirir. Você fazer esses órgãos de controle, compreender isso, é um desafio nesse processo. Pereira, o que eu gostaria de falar é que o projeto Raízes Agroecológicas ele vai se desenvolver em Sergipe, Bahia, Bolívia e Argentina. O que nós temos hoje no Nordeste é uma gama de investimentos, né, de apoios que o FIDA vem realizando. Só pelo Sertão Vivo são ao menos R$1 bilhão investidos, né, em conjunto com o BNDES, né, fora os acordos de empréstimo locais, né? E aí essa metodologia, esse trabalho que estará sendo desenvolvido, já está sendo desenvolvido e já existe, né, Ana Maria? Ou seja, nós vamos estar sistematizando e incentivando, né, os agricultores a se organizarem, a desenvolverem, a registrar todo esse processo. Ou seja, esse projeto de gestão do conhecimento, de diálogo, né, dentro da cooperação Sul-Sul, ele não deve ficar restrito apenas a esses países e a esses estados. E sim, essa metodologia ela vai ficar disponível a todos os estados que assim queiram implementar, né? Ou seja, é uma metodologia que a Embrapa já vem desenvolvendo há muito tempo, né, e que nós só vamos estar fazendo registro, nós vamos estar acompanhando e fazendo a implementação com a agricultura familiar nesses estados e nesses países. Então, a amplitude do Raízes Agroecológicas, com certeza, será bem maior. Sim, a companheira ali que levantou a mão logo cedo. Boa tarde a todos. Meu nome é Socorro Santos, sou de Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte, sou presidente do Sindicato da Agricultura Familiar. E minha pergunta é se vocês têm a ideia de expandir o projeto, qual será o órgão que será responsável nos estados? É a Embrapa? E a outra pergunta, se nossa região é Seridó, né, no Rio Grande do Norte, e nós temos municípios, inclusive o meu, que a maioria da população ainda mora na zona rural, temos o maior número de assentados, de reforma agrária e de crédito fundiário,
Temos comunidade quilombolas, né, reconhecida através da Associação Palmares. E a minha pergunta é: como devemos expandir esse trabalho diretamente para dar oportunidade às mulheres que ainda são excluídas em termos de educação do campo, em termos de associativismo, e a maior demanda que nós sentimos, a necessidade, é assistência técnica de acordo com a nossa realidade. Dona Socorro, eu, enquanto coordenador, fico extremamente feliz que nós estamos tratando de um lançamento do projeto e discutindo já a sua expansão. Significa que a demanda é grande, né? O Raízes Agroecológicas, ele nasce com um recorte de intervenção, né? Ele nasce dentro de um processo que há muito a ser feito, há muito a ser consolidado, não vou dizer criado, né? Porque muito já são tecnologias de vocês, da agricultura familiar. Nós vamos apenas sistematizar e auxiliar. E aí eu repito para ti o que eu já disse para muitas pessoas que me perguntaram lá no nosso stand, né? Hoje nós estamos num cenário de investimento que o FIDA está aportando na região mais de R$ 1 bilhão, investimento em todos os estados do Nordeste. Então, esta demanda, eu acredito que vocês têm que levar aos governos estaduais para que, dentro desses projetos que estão iniciando, todos eles estão em fase inicial, para que se espelhe no que nós vamos, a partir de agora, estar desenvolvendo no Raízes. Eu acredito que esse processo de construção que estamos fazendo nos acompanhem nas nossas redes sociais, nos passem ideias e também cobrem os governos locais de: eita, tem um projeto legal que está acontecendo, nos chamou a atenção e nós queremos também algo desse tipo em nossa região. Então, essa cobrança agroecológica, ela tem que ser constante, tem que ser no Piauí, tem que ser no Rio Grande do Norte, tem que ser na Paraíba, tem que ser em todos os estados do Nordeste, para que a agroecologia seja reforçada cada vez mais e mais. Oi, boa tarde. Eu sou Maria Gorete de Sá, sou indígena, embora isso venha a ser o reconhecimento há pouco tempo, porque se nega muito isso, da etnia Ticum e Funiô, pai e mãe diferentes. E agora eu estou retornando para o campo. Nasci e me criei no campo, aquela coisa de ir para a faculdade e voltar. E almoçamos juntas com essa jovem ali que está filmando, e ela falou desse projeto, e eu vim. E eu não decorei o nome da última que falou, do vestido de bolinha. Tereza. Então, eu acho que ela expôs toda a ansiedade que eu estou sentindo, embora nós temos uma ONG chamada Ama Mãe Terra, linda, maravilhosa, mas aí tudo muito devagar. Quando ela falou da necessidade da visibilidade, eu estou encantada e, ao mesmo tempo, frustrada. É a primeira vez que eu vejo um 13º encontro, eu não conhecia nenhuma, porque a minha área é bem outra, né? E de não tantos projetos, mas não há, cada um na sua caixinha. Isso é a minha impressão, eu posso estar errada. E não há assim, eu fico o tempo todo querendo, meu Deus do céu, um tem que conhecer o outro, tem que ter o contato com o outro, tem que ter a gente se conhecer. E agora eu estou sabendo de um projeto que faz um link com outros países, né? A Embrapa, me desculpem, que eu não sou da área, eu sou psicóloga, não entendo muito, mas como eu tenho pais campesinos e tenho minhas origens indígenas, eu sempre posso estar erradíssima. Vejo a Embrapa mais servindo ao grandes latifúndios, as pesquisas mais refinadas. Eu não sei, eu posso estar errada. E eu fico feliz de ver agora vocês financiando assim, atuando num projeto, né? E aí, o que a Tereza falou, eu só queria reforçar. Nesse encontro, a partir desse encontro, não sei se já existe, que haja um novo projeto isso, viu?
grupo, uma comissão, não sei quem, que junte, torne visível. Quais são os projetos que tem aqui? Eu sei que o dos Índios Chucurus, lá de Pesqueira, que tem já a Casa da Semente. Eu sei lá da minha etnia, os Aticum também, que estão aí, coitado, passando sede, que tem que ser com carro-pipa para sobreviver, para beber água. Então, é tudo muito isolado, muito precário, muito... E existe recurso nesse país. Esse país é rico, né? Riquíssimo. Infelizmente, estão tomando aí, tentando entregar para outros países, né? E aí essa história aí do fascismo, querendo retornar e tomar de conta, desculpe essa minha fala, mas tem que olhar bem amplo em relação a isso. E isso, a proposta, para ser mais concisa, é o que ela falou, que haja até seria um projeto, um grande projeto. Falando de você, que eu gostei de sua fala, a senhora. A visibilidade do que... Aqui mesmo deve ter 1000 projetos. Aqui nesse encontro, né, de ontem, hoje e amanhã, que haja que a Embrapa, não sei quem, o governo, a nível de união, junto com os estados, que haja um agrupamento, uma divulgação, uma articulação, relação entre os outros projetos. Porque existe muita coisa. Ninguém precisa inventar a roda mais. E os financiamentos que existe uma equipe, não sei aonde, para fazer os projetos. Uma senhorinha amiga, Júlia, lá de Santa Filomena, que é divisa Pernambuco com o Piauí. Gorete, eu não tenho uma cacimba, lá não tem água, aí morre tudo no verão. Poxa, existe recurso para a água. E a senhorinha disse, aos 70 e tantos anos, lá, lutando para sobreviver, porque não tem quem cave um recurso. E existe o recurso. Está indo para onde esse recurso? Então, me desculpem assim, minha emoção, mas porque essa coisa social mexe muito comigo. Aproveitar para fazer uma retificação, que a Duane me alertou aqui, que os investimentos do FIDA para os próximos anos do Nordeste é de mais de $1 bilhão. Então, por isso, cobrem. Temos que cobrar. Passar para a Maria aqui, para a Ana Maria, para lá. É só para dialogar também, né, com as intervenções que vocês fizeram. Assim, uma das etapas, né, uma das nossas metas, né, dentro do projeto é a constituição de polos de radiação, né? Então, lá na minha comunidade, né, em Itabaianinha, vocês viram algumas fotos aqui, né, a gente está constituindo um polo de radiação, né, do projeto, né, da experiência do melhoramento genético participativo e dos corredores agroecológicos, né. Em Sergipe vão ser, né, inicialmente, no primeiro momento, 2 polos de radiação. Esse lá no território sul, em Itabaianinha, mas também um polo em Riachão do Dantas, que já é um município ali na transição para o sertão, território sertão ocidental. Então, assim, de início, esses polos vão estar, né, abertos, né, a partir da próxima safra, né, a gente vai fazer o trabalho de plantio, de implantação, né, dos corredores, mais uma vez, né, e do melhoramento participativo. Então, já deixar esse convite aqui, né, para todos vocês, né, a participarem, estarem conosco, né, conhecendo essa experiência de perto, né. Isso vai ser apoiado, esses polos serão apoiados pelo projeto, né. Mas queria dialogar também no sentido da sua provocação, né, Pereira, isso, em relação a essa dificuldade, né, que nós, enquanto agricultores, temos de convencer, né, o poder público, né, os governos, de que a nossa semente ela é produtiva, que a nossa semente ela é boa e que a nossa semente, né, ela pode sim ser comercializada, né. Então, até mesmo para a política pública, né, do PAA, nós temos, né, já vários anos, né, dessa experiência de comercializar as sementes para o programa federal, né, o programa de alimentação, né, de aquisição de alimentos na modalidade de sementes, mas até mesmo nesse programa nós enfrentamos várias dificuldades, né.
Então, porque a legislação, né, ela não é tão simples, né, e a própria execução, né, do projeto também não é simples. Então, lá em Sergipe, por exemplo, nos últimos anos tem sido apenas a nossa associação que tem conseguido, né, e não pode ser dessa forma, né, nós queremos que todo mundo que produz semente crioula também possa acessar e distribuir essas sementes, né? Mas existem grandes desafios nesse sentido. Nós estamos encarando, por exemplo, um desafio que é agora da comercialização das sementes de feijão, né? Porque agora já existem variedades transgênicas de feijão. E para comercializar essa semente para a política pública, para o PA, é preciso comprovar, né, que nós comprovemos que essa semente está livre de transgenia. Então, são feitos testes, né? Não são testes baratos, né? Um kit, né, de 100 fitas, né, custa em torno de R$5.000. Então, na prática, o camponês ele tem que pagar para provar que a sua semente está livre, né, de transgenia. O PA ele ainda oferece, né, a possibilidade de ser reembolsado, né, esse custo do exame. Mas, de modo geral, né, em outras políticas não é. Então, nós estamos encarando esse desafio porque, até agora, a gente ainda não sabe como fazer teste de transgenia de feijão, né? E, se a gente não conseguir resolver esse problema, significa que vários camponeses não vão poder comercializar semente de feijão para o PA, né? Então, isso causa um impacto, né? O impacto da perda da sua semente, que já é enorme, mas também o impacto da renda, né? Todos os tipos de feijão, isso. Porque, enfim, a variedade, né, do feijão ela pode já estar... Isso, exato. É como acontece para o milho, né? Então, nós temos as nossas variedades lá, se qualquer variedade transgênica contaminar, então a gente, né, perde aquela semente e não pode comercializar. Nós viemos fazendo um trabalho de mapeamento dessas contaminações e na safra de 2023 foi 68% de perca de contaminação das sementes, ou seja, 68% da produção que poderia ir para o PA, que poderia ser doada para as famílias, né, teve que ter outro destino, né? E no ano de 2024 a gente chegou a quase 80%. Né? Isso nós sistematizamos com a ajuda e com a parceria do Instituto Federal de Sergipe, né? Então não é simples, né? É uma realidade bem complexa. E só para finalizar, o último ano, né, com relação a vender para o governo do Estado, o último ano em que a gente conseguiu fazer isso foi 2019. Inclusive, foi a companheira Cauane estava me relembrando que foi, inclusive, um pré-CBA, o momento em que houve essa distribuição de sementes lá. Depois, né, enfim, a gente passou pelo contexto da pandemia, né, foi priorizado, né, é claro, a questão dos alimentos, mas também existia muita resistência, e existe ainda, do governo do Estado, em comprar, em distribuir semente crioula, né? A realidade de hoje lá em Sergipe é que, é claro, não está sendo distribuída semente transgênica, mas está sendo distribuída semente híbrida, né? E o híbrido também ele tem o seu impacto, né, para a semente crioula, né? Então, a gente sabe que ele não rompe com essa relação de dependência do camponês, porque você só pode plantar uma vez, né? O próximo ano a produção vai cair, e assim vai cair ano após ano, né? Vai caindo. Então, vai chegar o momento em que você vai ter que retornar ao comércio e comprar de novo essa semente, né? Então, a nossa aposta e nosso diálogo sempre é esse, né? Vamos conversar, né? E temos feito isso. Esse ano a gente já iniciou esse debate, estamos entrando tentando entrar num acordo para que o governo do Estado ao menos compre uma parte, né, um percentual dentro do programa da distribuição de sementes, pelo menos uma parte seja da crioula, né?
E com isso a gente vai mostrando que o povo quer sim, viu? O povo quer semente crioula, né? O povo tem demanda disso. Gente, eu não quero ser o chato que vai encerrar as coisas, porque a gente está com horário. Eu queria... Ana Maria, tu quer distribuir cuscuz? É tu? É Maria? Não? É Maria. Então vem cá, Maria. Não é a Ana Maria, é a Maria. E vem no embalagem bonitinho. Eu botei esses aqui, ó. Vou até esconder. Então, Ana Maria, tu conduz aqui com Maria, por favor? Que ela disse que não quer falar no microfone. Oxente, Maria. Só para aproveitar e registrar, essa aqui é a companheira Maria, ela é lá de Tomar do Jeru. É o primeiro município onde o MCP chegou, em Sergipe, né? No ano de 2014. 2014. E ela quer presentear vocês aqui com um pouquinho, um símbolo do nosso trabalho de sementes, né? Então, ele vai da semente até o alimento na mesa, né, das pessoas. Então, vocês vão ganhar aqui um cuscuz crioulo. Então, vocês podem vir aqui à frente. Cris, por favor, também você aqui. Cris, chega, Cris. Arnoldo, pode subir. Deixa a Cris aí. Pronto. Então, Maria, fique à vontade para entregar aqui para os nossos parceiros, parceiras, um pouquinho da nossa produção. É o melhor que os camponeses têm para oferecer, é esse alimento que é fruto do suor, do sangue e da luta dos camponeses. E eu queria agradecer a presença de todas, de todos, de todes, a presença online, física online de todo mundo que está conosco no Zoom. E queria convidar vocês a irem até o nosso stand aqui, onde vai ser servido um lanchinho. Oi? A Axa está aqui chamando todo mundo para frente para tirar uma foto coletiva. Vocês vêm? E o Raízes Agroecológicas é isso, é nesse calor, gente.